mulheres, né, às vezes temos esses insights, essas intuições, e a gente não sabe utilizar, a gente não sabe entender de onde que vem, né? Foi vindo assim a partir do momento que eu acho que quanto que você falou, quanto mais a gente vai se curando, né, se limpando das nossas sombras, mais a gente vai se preparando para trazer esse feminino sagrado, porque o sagrado ele só pode chegar à nossa vida quando a gente está pronto para receber, né? E quando a gente encara as nossas sombras, é um pouco dolorido, sabe? É um pouco difícil de você ver assim, caraca, eu sou assim, né? Porque a gente, às vezes, quando a gente está dormindo para nós mesmos, a gente vive naquilo que a gente chama de piloto automático, né? A gente está no piloto automático que está comandando a nossa vida e a gente não percebe o efeito das nossas palavras, das nossas ações. E o Eneagrama, ele conseguiu, assim, revelar essas sombras em mim, assim, com mais profundidade e me ajudou a como sair delas, né? Porque o Eneagrama funciona como se fosse um GPS da alma, né? Então, foi, para mim, ele representa a base a porta de entrada da verdadeira espiritualidade, vamos dizer. Aquele clássico, né? Tudo está dentro de você. Basta abrir os olhos que você vai ver que está tudo dentro. Você já carrega os códigos, né, que você precisa para ter a vida que você deseja, né? Bem-vinda ao podcast The Heart of the Road. Esse é um espaço onde conversas transformadoras te inspiram a se reconectar com o sagrado dentro de si. A Regina é uma grande amiga minha, nós somos amigas há alguns anos, e eu convidei a Regina para essa conversa, não vai ser bem uma entrevista, vai ser uma conversa, porque eu e a Regina, a gente compartilha muito o nosso caminho de busca, o nosso caminho de cura, o nosso caminho realmente como buscadora desses conhecimentos sagrados. A gente se conheceu estudando Enneagrama e desde então a gente se conectou muito e ela se mudou para a França, eu me mudei para Portugal e a gente continua conectada por esse conhecimento, porque vira e mexe a gente está estudando as mesmas coisas, seguindo o mesmo caminho. Então, eu convidei ela aqui para a gente poder conversar um pouco e compartilhar um pouco das nossas visões sobre o caminho. Seja bem-vinda, Regina. Obrigada, Marcelo. Obrigada pelo convite. E é uma honra poder compartilhar com você esse caminho, né, de descoberta do nosso ser espiritual. Sim. Regina, eu vou te fazer uma pergunta que eu nunca te fiz realmente, apesar da gente ser amiga. Como é que começou esse caminho de busca para você? Meu caminho começou, eu acredito, na verdade, quando eu era criança. Na verdade, eu sempre tive essa curiosidade de entender o mundo além da matéria, vamos dizer assim. E eu comecei com uns 12, 13 anos a ler livros de teosofia, né? No Enneagrama eu sou um 5, então a gente vive muito nesse mundo mental, de descortinar aqueles mistérios que ninguém consegue ver, né? Assim, com os nossos olhos da matéria. E eu lembro de ler o livro da Chave para a Teosofia, de Helena Blavatsky, e aí com 14 anos eu falei, esse livro é muito difícil para mim, quando eu for maior eu vou entender. Gente, a E pessoa aí Blavatsky com 14 anos, olha só. Aí eu li o livro, eu só lembro de algumas, eu só lembro da frase falando que a ciência um dia ia se conectar à religião, né? Era uma coisa, aquilo ficou marcado em mim, e eu acredito que por ser um 5, né, aquilo ficou marcado em mim, e eu fui meio que carregando essa frase dentro de mim, porque eu acabei circulando nesses dois mundos, né? Eu me formei em ciências sociais, né, porque eu sempre quis entender os seres humanos. E eu acredito que, como muitas pessoas, o caminho realmente se intensificou quando a gente sofre uma grande, vamos dizer assim, ferida, né? Ferida emocional, ferida na vida, uma grande decepção amorosa. E foi em torno dos meus 24 anos que tudo realmente começou a se intensificar. Esse, e aí eu comecei a buscar me entender, a olhar interiormente, né, para dentro de mim, para entender quem eu era, por que que eu estava aqui e como eu poderia ser melhor, né? Porque eu sentia que tudo na minha vida estava bloqueado, né? Nada avançava, tudo parecia assim que tudo que eu tocava, além de ser um Midas que vira ouro, virava lixo, não sei, virava algo que eu não queria, né? Então parecia que eu estava caminhando numa direção errada. Eu falei, bom, olhar para fora não está adiantando, então vamos olhar para dentro. Isso. É muito interessante ouvir você falando,
porque eu compartilho de muitas coisas, como você falou aí. E é engraçado que, assim, quando a gente se conheceu para estudar Enneagrama, né? É engraçado que a nossa amizade foi se delineando enquanto a gente se trabalhava internamente. Que eu lembro que quando a gente se conheceu, a gente tinha muito conflito uma com a outra, né? Porque Sim, você estava eu- vibrando na sombra da sua essência e eu também. E aí a gente se chocava muito, né? Para mim, eu como três, extremamente alterada, brigava com você o tempo todo e você tentando se proteger e fazia um monte de coisa sem sentido e que me irritava. E, e quanto mais a gente foi se trabalhando como pessoa, mais a gente foi se vendo, né? E se respeitando e se admirando. entendendo o outro, né? Como que o outro vê as coisas, né? Exatamente, exatamente. E depois foi muito interessante que quando a gente começou a estudar o calendário maia, que você descobriu, né? Na verdade, eu comecei a estudar primeiro, fiz essa leitura para você, que você era o espelho, depois que você foi profundamente nisso. E quando eu entendi que você era o espelho, eu falava, nossa, mas o que ela estava refletindo para mim era quem eu era, né? A gente se chocava tanto porque quando eu olhava para ela, eu via quem eu era e tinha raiva de quem eu era, não dela. Que Basicamente, bom, né? Imagina ser um espelho do mundo, né? Ainda mais exatamente. quando. E a minha mão era a mão da cura, porque também a minha energia foi muito de cura, para mostrar também para ela onde ela precisava se curar. Então foi, e a gente foi evoluindo nisso, até chegar no momento que a gente já limpou muito das sombras, não todas, óbvio, a gente vai limpar para sempre. E aí eu e você, a gente foi descobrindo mais e mais esse caminho do sagrado feminino. Estamos juntas novamente nessa, Hum, nessa missão. É muito bonito tudo isso, né? sim, a sororidade, né? É, entrando novamente, né? No subconsciente feminino, no mundo, né? Porque o que a gente está precisando é da força do feminino no mundo. E nós mulheres esquecemos disso, né? Então eu acredito que quando aquelas que estão despertando agora, elas sentem esse desejo, né, enorme de gritar para o mundo, né, de falar para o mundo que existe uma beleza na força do feminino que precisa ser resgatada, né? Boa, boa. Uma coisa que eu observo, Regina, é que na minha vida, né? Eu fui buscando vários conhecimentos muito que pareciam completamente desconexos. Hum. E era muito frustrante algumas vezes para mim, no sentido de saber tanta coisa, mas não ter uma linha de raciocínio para seguir. E parecia que eu sabia, 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 e muitas vezes eu não me aprofundava em nada, era a sensação que eu tinha. Por mais que eu me aprofundasse, me aprofundava muito em um conhecimento, quando eu chegava no mais profundo, eu já descobria outro conhecimento que eu me interessava muito profundamente em ir naquilo. E depois, quando eu descobri essas coisas do sagrado feminino e da Irmandade das Rosas, para mim parece que tudo fez sentido. Parece que todo o conhecimento que eu aprendi antes, que era muito desconexo, parece que essa coisa do sagrado feminino e da Irmandade das Rosas me deu meio que uma linha de raciocínio. Hum. E eu consegui, de fato, conectar tudo que eu tinha tido antes. E isso é assim para você também ou não? Como é que é isso para você? Olha, para mim, eu acredito que essa coisa de conectar tá ligado a, vamos dizer, os atributos, né, da essência 5 que a gente está sempre conectando os conhecimentos, né, vendo as afinidades. Então, eu não sei te explicar como que acontece no meu mental, mas eu consigo conectar as coisas assim e depois preciso provar, né, a teoria que está na cabeça. Mas foi mais com o enneagrama, realmente, que eu consegui ver o enneagrama circulando em vários conhecimentos sagrados, né? Como a cabala, um pouco da astrologia, numerologia, próprios preceitos cristãos, né? Filosofias religiosas, ancestrais, e o feminino, realmente, o sagrado feminino, ele está em todos os lugares, né? Toda a simbologia dessa força do feminino e que eu consigo ver também observar essas conexões, né, que faz sentido. Eu vejo mais assim o Sagrado Feminino fazendo sentido em quem eu sou, né, os atributos que eu utilizo também para me curar, né, e para trazer luz para o mundo, eu vejo que tá no feminino, né?
Eu concordo com você. E você estava falando antes da gente começar aqui a gravação da questão das sincronicidades, que você nasceu no dia 22 e que aonde você mora, na França. Aí eu falei, vamos falar disso daqui a pouco. Você pode continuar falando? Posso. Eu sempre busquei assim tentar meio que entender quem eu sou, porque eu sinto que ao mesmo tempo que eu tenho uma certa mediunidade, né? Um trabalho de cura com mãos e tal, e visões que eu tinha que não faziam muito sentido, né? Assim, eu sempre levar o número 22 é um número importante. Eu nasci dia 22 de dezembro. Meu nome é Regina, quer dizer rainha em italiano. Eu vim morar na França. Quando eu era mais nova, eu queria morar na Inglaterra, mas eu vim morar na França, sabe lá Deus por quê? A vida meio que me trouxe aqui, realmente aqui é o seu lugar. E a França tem essa jornada, né, com Maria Madalena. A gente não sabe se é real ou não, mas tem muita firmeza do feminino aqui, que infelizmente foi esquecido, mas eu acredito que está se resgatando, né, com Joana d'Arc e várias outras santas. É, eu moro numa cidade que se chama Tours, né, que é uma dos símbolos de Maria Madalena, que é a torre. Tour, em francês, desculpa, chama torre. E, enfim, e também muita das energias do que tem do caminho das rosas, né, dos símbolos da espada, da fênix e das rosas também, né, da caveira, do esqueleto e do vaso. Esses são símbolos que eu inconscientemente usei na minha jornada, sabe? Eu lembro quando eu era adolescente, assim, eu tinha feito uma simpatia, nem sabia o que que era de com rosas, né, para atrair um namorado, e rosas e mel, umas coisas assim. Então, o feminino ele foi se abrindo para mim assim, a partir de meditações, de visualizações, que eu ficava, gente, o que que é isso? De onde que vem, né? E aí as sincronicidades foram me encaminhando, né? E quando eu comecei a realmente, né, graças a você que eu conheci mais esse caminho de Madalena, porque você me conectou com uma outra menina que me trouxe esses livros. Quando eu comecei a ler um livro sobre Maria Madalena, vieram vindo muitas sincronicidades, né? Minha mãe me mandou um vídeo sobre um peregrino brasileiro que foi para Vézelay, que é uma cidade aqui na França, que tem uma catedral para Maria Madalena. É, e, enfim, aí eu fui recebendo assim coisas. Eu falei, cara, tem alguma coisa aí, sabe? Então, foi aí que eu fui percebendo que o feminino, né, essa mãe divina, ela estava me chamando para alguma coisa, sabe, para algum objetivo. E, e esse e esse despertar, ele está vindo assim aos poucos, sabe, em pequenas gotas assim de sabedoria. E aí eu fico vendo o quanto que nós mulheres, né, às vezes temos esses insights, essas intuições e a gente não sabe utilizar, a gente não sabe entender de onde que vem, né? E então foi meio que assim fluido, sabe? Eu não fui buscando assim conscientemente, né? Foi vindo assim a partir do momento que eu acho que quanto que você falou, quanto mais a gente vai se curando, né, se limpando das nossas sombras, mais a gente vai se preparando para trazer esse feminino sagrado, porque o sagrado ele só pode chegar à nossa vida quando a gente está pronto para receber, né? Isso é verdade, o sagrado só chega quando a gente está pronto para receber. A sombra chega a qualquer momento, a luz a gente Ela tá ali sempre, né? convidar ela para vir. E a gente tem que estar vibrando de acordo com ela também. E Regina, o que que você acha que o enneagrama assim mudou, acrescentou na sua vida? Olha, o Enneagrama ele foi um grande divisor de águas para mim, porque foi com ele, né, foi o grande guia que eu consegui trabalhar as minhas sombras, né? E quando a gente encara as nossas sombras, é um pouco dolorido, sabe? É um pouco difícil de você ver assim, caraca, eu sou assim, né? Porque a gente, às vezes, quando a gente está dormindo para nós mesmos, a gente vive naquilo que a gente chama de piloto automático, né? A gente está no piloto automático que está comandando a nossa vida e a gente não percebe o efeito das nossas palavras, das nossas ações. E era por isso que no começo do nosso relacionamento, né, de amizade, a gente brigava, a gente se desentendia porque a gente estava dormindo, né, para nossa essência. E o Eneagrama, ele conseguiu, assim, revelar essas sombras em mim, assim, com mais profundidade e me ajudou como
sair delas, né? Porque o Eneagrama funciona como se fosse um GPS da alma, né? Então, para mim, ele representa a base a porta de entrada da verdadeira espiritualidade, vamos dizer assim, daquela espiritualidade que você realmente conhece com fineza, né? O seu ego, as armadilhas do seu ego. Então, você trabalha primeiro o seu ego, né? Você reconhece ele, você sabe que ele está ali por um motivo, mas você não é o seu ego, você não se identifica com ele. Então, essa é a riqueza do Eneagrama, assim, ele realmente é uma ferramenta que eu uso na minha vida, no cotidiano, e seria incrível se outras pessoas pudessem conhecê-lo, né? Como é que você acha que o Eneagrama trouxe você para ser essa Regina que você é hoje? Basicamente, essa Regina que hoje está aqui agora, A se primeira coisa. desenvolvendo cada vez mais na sua energia feminina e tudo mais. E vivendo na França também. Cara, o Eneagrama ele simplesmente me ajudou aí, como a gente aprendeu, no ir no meu tesouro, né? Que é a alegria, que é a espontaneidade, que é não ter aquela mente convicta de que você sabe tudo, é de se realmente abrir para o campo infinito de possibilidades, né? O que diz lá aquele Deepak Chopra, existe realmente esse campo, sabe? Então, essa mente expansiva, assim, né? Essa leveza, essa alegria. E era o que a minha alma precisa alcançar. E depois ela vai entrar em ação, né? Porque antes eu ficava só na teoria, né? Estudando, 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 e não fazia, não agia, né? E essa é a nossa diferença, né? Porque você vai aprender fazendo. E na verdade é o que é o certo. Você só aprende fazendo, pelo amor de Deus, não tem como não aprender, sabe? Você tem que fazer as coisas, a realizar. O que o Eneagrama me ajudou foi isso, foi a realizar mais, né? Me pôr em ação, a trabalhar o meu corpo, a energia do corpo, né? Porque eu fico muito na mente. Então eu comecei a fazer atividades simples que eu já fazia, né? Eu acho que a gente já sabe o que é bom pra gente, né? Eu voltei a dançar, fazer esporte, a cuidar da minha saúde. Então, isso é muito importante foi muito importante para mim. Coisas básicas, simples, né? E agora você vai fazer uma peregrinação, né? Aí na França. Sim, sim. Como o 5 demora, né? Não, não vai logo de uma vez. Precisa ter todas as informações de como que vai, o que vai fazer, o momento certo. Então, Mas é melhor do que o 3 porque eu não planejo nada, chego lá e falo, e agora? O que que eu vou fazer? E geralmente eu alugo o hotel do dia para noite. É bem diferente, mas eu preferiria colocar mais energia para planejando antes. Mas aonde que você vai? então, eu moro no centro da França, né? Então, a ideia é começar indo para para uma catedral que é próximo daqui, que se chama Chartres. E lá é uma catedral muito mística, assim, que tem muito conhecimento do cristianismo, vamos dizer, ancião, escondido, né, nos vitrais, no chão, que tem o labirinto, né, que ele é aberto, esse labirinto, nas sextas-feiras para você andar. Então, eu acho que ali vai ser o meu portal de ativação, vamos dizer assim, da minha energia também celta, né, dos celtas, dos druidas. Então, esse universo, assim, do norte da Europa, né, eu quero captar dali, e dali descendo, indo para o sul, para algumas outras cidades, nas quais, teoricamente, né, como se eu não, não acredito em tudo que leio, Maria Madalena passou, e depois talvez terminar em Barcelona, né? Tem um monasteiro ali numa montanha que se chama Monte Será, que eu já fui uma vez, mas não tinha ainda essa consciência expandida, mas senti a energia do lugar e ali parece que tem alguma coisa para mim, sabe? Eu também, ao mesmo tempo que eu gosto de planejar com a mente, eu vou sentindo muito o que eu tenho que fazer. Eu sou muito conectada às sincronicidades, coisas que o universo vai me trazendo também, sabe? Eu ainda não tenho assim o roteiro pré-definido, porque a gente tem que confiar. Quando a gente peregrina, a gente tem que confiar também, né, no que o destino está levando a gente, né, na Mãe Divina nos leva. Então, é mais ou menos essa ideia. Muito bom, e aí pode ser que eu me junte a você, espero que sim. Sim, sim. A última vez que a gente se encontrou foi bem bonito, bem simbólico para mim. A gente foi um festival que a gente. Até o último dia eu não sabia muito bem se eu ia, se não ia, e foi uma Que bom que você veio, né? que eu fui. E a gente se encontrou na Inglaterra.
um festival no Medicine Festival, mas o que foi mais interessante é que quando a gente chegou lá, eu entendi que passavam várias leilões por lá e que o chão era de esmeralda. O festival em si não foi nada para mim, assim, tão fascinante Hum. assim, apesar de, enfim, bons palestrantes, enfim, muito, tudo muito bonito. Mas a energia que estava lá, para mim, foi muito surreal. Eu despertei muitas memórias. E como é que foi estar lá no Templo das Rodas para você? Nossa, foi um caminho de volta para casa, assim. Foi realmente, foi quando tudo começou, foi ali que eu comecei a ter essa aceleração de entender tudo, né? Caraca, tudo então são códigos, né? Elas falavam muito assim: "Ah, você está liberando os seus códigos, né, e tal", porque eu sou muito conectada à dança, né? Eu acredito que uma parte do meu trabalho espiritual, ele está conectado com a dança intuitiva através, né? Você medita através da dança. Então, quando eu comecei a dançar intuitivamente, eu comecei a ter muito mais insights do que meditação sentadinha, né? Então, foi esse para mim representou assim a integração de toda a minha jornada até agora, sabe? De entender assim, ser mulher na Terra, de ser essa força espiritual, né, que eu sou, de ter confiança em mim, de não ter vergonha do meu nome, né? Eu me chamo Regina, né? Então é rainha, então sei lá porque eu escolhi, né, E na seu trono? sentar no meu trono e todas aquelas, né, quando eu tomei, eu acho que a primeira vez, eu me vi sendo uma rainha e vi um monte de mulheres falando, irmã, que bom que você voltou. E eu nunca entendi essas coisas e agora pelo entrando na Irmandade das Rosas, né, de conhecer essa força das rosas, ela já estava em mim. Então, talvez em outra vida, talvez eu tenha sido um templário, né, não necessariamente uma mulher, porque tem essa força do guerreiro muito forte, né, que eu tenho que equilibrar. Mas fez sentido porque eu tinha tanto interesse em ir para a Inglaterra e porque eu vim parar na França agora. Então, realmente foi. Eu fiquei muito feliz de me conectar com a energia dos dragões também, né? Porque no calendário maia é o meu Kim análogo, né? O dragão. Então, faz todo sentido, né? Tudo. Foi bem bonito. Depois aquela coisa dos dragões, eu tava, será que eu acredito? Será que eu não acredito naquilo? Porque essas coisas parecem muito fantasia, né? Como assim você vai acreditar que dragões existem? É um dragão ali falando com você e tal? E aí depois você mesmo puxou para as sincronicidades que tinham acontecido sobre o dragão. No calendário maia, por sincronicidade, o dia que os dragões se apresentaram foi o dia do dragão. E quando eu fui Pois falar com o facilitador, ele não sabia, mas sincronicamente era o dia dele do dragão, né? é, exatamente. Impressionante. Então, assim, esse é o atributo do ciclo, entendeu? É de que, não, calma aí, tem que ter uma razão, tem que ter um porquê. E essa minha busca é o do porquê. Por quê? Por que que está acontecendo assim? Então, tudo isso são códigos que o universo nos traz de alinhamento. Então, assim, você nasceu nessa data por uma razão, o seu nome é por essa razão, a sua história é por uma razão que você está vivendo, o seu destino tem uma razão. Claro que você pode ter eu não gosto de usar a palavra controle, né? Mas a consciência de que você é o dono do seu destino, mas tem coisas que você não pode fugir, sabe? Existem caminhos que não tem como fugir, porque como é aquilo tudo que você carrega, né? Para você revelar para o mundo também, né? Eu acho que essa busca, essa jornada de volta para casa, que a casa é interna, né? Não é a casa externa, ela é a coisa mais importante a se viver, né? Na nossa jornada de alma na Terra. Sim. Isso que você falou de fugir do destino. Eu acho que, na verdade, a gente tem duas escolhas. Ou a gente de fato aceita o nosso destino e a gente segue ele, ou a gente escolhe não ver nada disso e não seguir nunca. E aí você vê pessoas que elas estão naquela mesma vida para sempre, extremamente infelizes, doentes, e basicamente não querem ir para o destino delas. E tá tudo certo também, não tem nada de errado. Ela só vai levar outras e outras e outras vidas para realmente ir naquilo. E eu acho que isso também faz parte. O caminho tá, você pode basicamente escolher parar no meio do caminho, que tá tudo certo. E no calendário, na lei do tempo, inclusive, explica sobre o fechamento de ciclo, né? Que você tem um ciclo aqui, quando esse ciclo se fecha,
Você tem que meio que dar um salto para ir para o outro ciclo. Esse salto significa ou fechar de fato o ciclo, ou pular no invisível, ou confiar, ou ir para um lugar que você nunca foi, para o novo ciclo começar. As pessoas, o que elas fazem é, elas entram num ciclo, aquele ciclo se fecha, elas não viram que o ciclo se fecha e fica se apegando para o ciclo ficar rodando para sempre. E aí adoece, né? Exatamente, elas param naquela estrada delas e ficam ali, às vezes, para a vida inteira. Eu só fico angustiada pensando no dia que essa pessoa tiver nos últimos dias de vida, quando ela olhar para trás e falar e Pois é, sentir que não viveu o que ela tinha que estar vivendo aqui, né? E não tem mais jeito. também. E a gente, nessa encarnação, pelo menos a gente só tem uma vida, né? Outras talvez a gente vá ter, mas a gente, e a vida hoje no mundo atual, ela é muito curta, né? Antigo, talvez, né? Podem ter existido civilizações que viviam mais, né? Então a gente vive muito pouco, né? Sim, e as nossas capacidades, né? Se a gente não cuida do nosso corpo, a gente não faz esporte e tal, de repente com 70 anos a gente já tá todo dolorido, né? Então Exatamente, isso é importante, né? com A certeza. medicina do corpo, né? Então, tudo isso é medicina sagrada, né? A outra forma de medicina, né? Como que eu vejo assim o futuro assim dessa espiritualidade, né? Da ciência conectando a religião, vindo por Helena Blavatsky, né? Que a religião é religare, né? Ela estava falando nesse sentido. É trazer essas curas, vamos dizer assim, de eletromagnéticos de outros campos, né? A cura do, por exemplo, a mesa radiônica, reiki, cura com as rosas, né? De geometrias sagradas, porque tudo está na natureza, né? Os códigos estão na natureza, e quando a gente aprender a decodificar esses códigos, a gente vai realmente despertar para esse supra-humano, vamos dizer assim, né? O que foi que Jesus quis mostrar, né, para gente, né? Buda, enfim, todos esses grandes mestres ascensionados e mestras também, né? Porque a gente esquece das mulheres que tiveram também, né? É doido porque 2000 anos a gente ainda não entendeu completamente essas mensagens, né? Agora que Pois algumas pessoas estão começando a decodificar ela, mas é muito pouco ainda. Mesmo a gente que está realmente dedicando a vida para isso, ainda é muito difícil entender a profundeza dessas mensagens todas. pois é. E, Regina, como é que é assim seu dia a dia, assim, sua rotina? Como é que você integra, no sentido de como é que você integra esse conhecimento no seu dia a dia? Olha, eu hoje tô me focando assim nesse momento da minha vida muito no meu ciclo, né, das minhas lunações internas. E então depende muito do momento da fase que eu vou estar, né? Eu tava com um DIU, né? Então eu tirei o DIU para voltar a ser essa mulher integral. Então, hoje eu estou numa fase que eu estou fechando um ciclo na minha parte de trabalho, né? E eu estou tendo mais tempo para mim. Então, eu acordo a hora que o meu corpo deseja acordar, né? Eu tomo meu café da manhã, vou fazer meus afazeres, meus trabalhos, né, espirituais, me conectar com a minha, com o meu ser superior, vamos dizer assim. E depois trabalho, né, do que eu tenho que fazer na matéria e vou cuidar da minha saúde, fazendo esporte, que eu gosto muito. Então, como eu estou nessa fase, nesse ciclo de transição, né, porque pelo fato, de repente, de ser um espelho cósmico que está na onda encantada do Kim, que representa ciclos, inícios e fim, a minha vida é assim, e eu acredito que vai ser assim sempre, então é uma questão também de aceitar, né? E eu aprender a viver esse ciclo de morte e renascimento, que está aí o porquê da simbologia da Fênix na minha vida, né? Então, eu acredito que a minha vida, ela nunca vai ser um rio tranquilo, sabe? Vai ter momentos que eu vou estar lá, né, surfando na onda, aquelas ondas gigantes, e momentos mais de calmaria. E aí, quando a gente acaba tendo essa neuroplasticidade no cérebro, que aprende a sair dessas crenças limitantes, né? Fica mais fácil de viver. Então, eu vivo mais assim, hoje eu posso dizer que eu estou mais no flow. Estou vivendo mais assim o que cada dia me traz. é, e buscando sempre, né? Eu sei que um dos grandes desafios para mim é a disciplina, que eu não tenho disciplina, eu não sou uma pessoa disciplinada.
e fico pedindo, atraindo um amiguinho um na minha vida, né? No Enneagrama, tipo, um é o mestre da disciplina. Então é isso, eu aprendo muito com as pessoas também, né? E isso que é muito bom, né? A gente ter consciência de aonde a gente falha, né? Porque a gente fica mais atento. Não significa que a gente vai ser perfeito, mas pelo menos a gente fica atento, é isso daí. É, É, exatamente. Regina, daqui a pouco a gente vai terminar e tal, mas eu queria te pedir para você deixar uma mensagem para as pessoas aqui que estão ouvindo a gente. Ahn, o que eu posso dizer para vocês é cuidem de si. Enfim, tá vindo isso, cuidem de si. Trabalhem as suas virtudes, né, do seu coração, aprendam a ser humildes nessa caminhada, se vocês estão buscando, né, não se desesperem, tenham fé na vida, né, que tudo se alinha, tudo se encaixa, tudo tem um porquê, e eu não sei em que lugar vocês estão da vida, o que vocês estão buscando, mas aquele clássico, né, tudo está dentro de você, basta abrir os olhos que você vai ver que está tudo dentro. Você já carrega os códigos, né, que você precisa para ter a vida que você deseja, né? E o feminino, ele trabalha com isso, né? Essa força de você pedir e ter, né? Eu sou a prova viva disso, né? Eu pedi muitas coisas, o universo me trouxe, não no tempo que eu queria, mas no tempo do universo. Mas ele sempre me trouxe tudo o que eu pedi. Então, cuidado com o que você deseja. É muito bom, é isso mesmo. Bom, Regina, a gente vai finalizando por aqui. Você quer falar mais alguma coisa antes da gente terminar? Eu queria só agradecer, né, pelo tempo aí que vocês ouviram a gente, né? Espero que essa conversa tenha nutrido a alma de vocês. E agradeço a você, Marcele, por ser minha amiga, por compartilhar dessa jornada, né? Mesmo à distância, você está no meu coração e na minha mente também. E eu espero que a gente possa evoluir cada vez mais. Que lindo. Obrigada pelo seu tempo, Regina, pelo seu conhecimento, por ser a pessoa que você é. Você de fato carrega muito conhecimento e de forma muito humble. Como que é humble? Humilde. Isso. Muito. E traz esse conhecimento muito com alegria. Quando você fala de alegria, da alegria que você desenvolveu, eu lembro das palhaçadas que você faz de vez em quando, mesmo com toda essa sabedoria. E você transcende as coisas com alegria. Muito obrigada por ser a pessoa que você é e pelo seu tempo. E espero te ver na França, agora em novembro.